A situação era completamente absurda. Normalmente o Golden Core cresce até o limite, depois se quebra para formar o Nascent Soul. Mas esse crescimento gigantesco era algo totalmente fora do padrão. Enquanto isso, a energia cósmica continuava entrando em seu corpo como um oceano sem fim. O Golden Core continuava crescendo rapidamente. Lu Seng até começou a imaginar algo surreal. Se ele liberasse essa coisa para fora, talvez parecesse que estava criando um planeta. No fundo, Lu Seng sentia que a verdadeira fusão entre Imortal Dawn e Martial Dawn poderia produzir algo extraordinário. Ele imaginou que Tan Zongjil provavelmente não conseguiu esse resultado porque nunca se aprofundou realmente no Martial Dawn. Lu Seng se levantou lentamente, pensando nos grandes cultivadores imortais espalhados pelo universo. Talvez existissem outros tentando combinar esses dois caminhos. Ele acreditava que o progresso verdadeiro nasce da troca de ideias e confronto de perspectivas. Pensando nisso, ele levou sua consciência de volta para o Drenscape. Ao chegar lá, ficou surpreso. O Halo de Origin Power havia crescido muito. Agora era quase do tamanho de uma mansão inteira. Uau! Murmurou Lu Seng surpreso. Talvez isso estivesse ligado à destruição do universo original da civilização imortal. Ele decidiu que precisaria estudar esse fenômeno com muito cuidado no futuro. Enquanto isso, em um setor distante do Amon Star Cluster, uma região do espaço estava passando por uma mudança. Aquele lugar tinha sido palco do grande torneio entre 12 aglomerados estelares. Agora que o torneio tinha acabado, o movimento começava a diminuir. Entre os visitantes que chegavam, duas figuras caminhavam com calma. Uma delas tirou uma placa de jade antiga e analisou os símbolos nela. O jovem ruivo segurava a placa enquanto observava o espaço. Foi aqui, disse ele friamente. O rastro da aura de Tan Zongjil desapareceu exatamente nesse ponto. Os dois jovens fecharam os olhos e começaram a usar seus sentidos espirituais para investigar o local. Depois de um momento, o jovem de cabelo verde respirou fundo. A chama da alma dele foi completamente apagada. Provavelmente ele está morto. O jovem ruivo suspirou. Antes da reencarnação do nosso mundo, os filhos de Lord Tan eram incontáveis. Agora, os sobreviventes são extremamente raros. Ele cerrou os punhos com raiva. Como vamos explicar isso ao Peak Lord? Nossa missão era encontrá-lo, não voltar com a notícia da morte dele. O jovem de cabelo verde apenas bufou, sem responder. Nesse momento, um pequeno veículo voador se aproximou. Um homem saiu dele segurando uma bandeira vermelha e sorrindo como um guia turístico. Olá, viajantes! Vocês vieram visitar o local do torneio? Temos um pacote turístico especial. Irritado com a interrupção, o jovem de cabelo verde levantou a mão para dispensá-lo. Espere, disse o vendedor rapidamente, mostrando uma foto brilhante de um jovem extremamente bonito. Graças a esse campeão, esse lugar virou uma atração turística. Os olhos do jovem de cabelo verde travaram na foto. O rosto no pôster era Lu Seng, capturado no momento da vitória. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos enquanto processavam aquilo. O jovem de cabelo verde falou com voz fria, me venda o vídeo da luta final e esse pôster. O vendedor ficou surpreso e balançou a cabeça. Ele explicou que os vídeos e posteres autografados só eram dados para quem comprasse o pacote turístico completo. Sem falar nada, o 12TH Young Master jogou um black card sobre o balcão. O vendedor ficou em choque e imediatamente entregou os itens. Quando os dois se afastaram, o vendedor acenou animado. Depois disso, o jovem ruivo perguntou, por que gastar dinheiro com essas coisas? Ele realmente não entendia o motivo de comprar lembranças de um evento de um universo inferior. Mas ao olhar melhor o pôster com Lu Seng, Monroe e Tan Zongjil, sua expressão mudou. Você acha que Tan Zongjil morreu nesse torneio? O jovem de cabelo verde respondeu, vamos verificar agora. Poucos minutos depois, assistindo à gravação, a verdade ficou clara. Tan Zongjil tinha sido morto no final do torneio. Tan Zongjil, que tinha poder equivalente a Rank 13 naquele universo, havia sido derrotado por Lu Seng, um lutador Rank 9.
O 12th Young Master finalmente falou, em uma civilização cósmica, às vezes aparecem gênios absurdos. Agora que sabemos quem fez isso, nossa missão acabou. Vamos voltar para a seita e reportar ao Peak Lord. Ao mesmo tempo, dentro do Dranscape, Lu Seng completou sua dedução. A barra de progresso finalmente chegou a 100%. Acabou. Os olhos de Lu Seng brilharam de empolgação quando um fluxo completamente novo de informações refinadas surgiu das profundezas do espaço dos sonhos e invadiu sua consciência. Ele percebeu com satisfação que deduzir uma técnica focada em prolongar a vida não exigia um gasto enorme do seu Origin Power. Todo o processo tinha consumido apenas cerca de 1/12 da sua reserva total de Origin. Lu Seng abriu um grande sorriso triunfante enquanto analisava os parâmetros da sua nova criação. Somente o primeiro nível já concede 10 anos extras de vida, enquanto o segundo aumenta em 30. No total, essa técnica possui 9 níveis, ele calculou. Se alguém alcançar o ápice dessa técnica, poderá estender sua vida natural em mais de 5.000 anos. Esse era um número impressionante, até maior que a expectativa de vida natural de um artista marcial comum de rank 11. Claro, os níveis finais seriam extremamente difíceis de dominar, mas apenas levar alguém até o 6º ou 7º nível já poderia garantir vários séculos, ou até um milênio inteiro, de vida extra. O mais importante é que essa técnica foi criada para ser muito mais acessível e simples do que os caminhos árduos das artes marciais ou da verdadeira imortalidade. Vou chamá-la de arte da longevidade, decidiu ele. Lu Seng queria garantir que seus pais vivessem o quanto desejassem, protegendo-os da fragilidade da velhice até que realmente estivessem prontos para partir. Enquanto refinava os passos para ensinar Lu Raizen Yulfen, uma estranha e poderosa vibração do mundo físico de repente sacudiu sua consciência. Um brilho de surpresa e alegria apareceu nos olhos de Lu Seng ao sentir a ressonância do seu corpo físico. Ele percebeu a mudança monumental dentro do próprio corpo. O número de Mundin Cells finalmente tinha ultrapassado a marca de 330.000. Isso significava que seu cultivo havia oficialmente rompido o limite do reino anterior. Avanço, murmurou Lu Seng para o ar vazio enquanto saía do espaço dos sonhos, olhando para as próprias mãos ao entrar oficialmente no rank 11. Finalmente atravessei o limite e alcancei o prestigiado rank 11. Meu corpo agora abriga incríveis 330.000 Undin Cells, cada uma brilhando com uma luz interna intensa, como inúmeras estrelas distantes. Juntas, elas transformaram meu corpo marcial refinado em algo parecido com um vasto céu estrelado cheio de potencial infinito. Cada Undin Cell recém-manifestada funciona como uma semente nascente contendo a origem divina de uma estrela. Enquanto minhas células antigas cresceram enormemente em densidade e poder bruto, sinto que finalmente estou pronto para tentar evoluir para a forma de Red Giant Star. Esse é o próximo e assustador estágio de evolução do Cellar Supreme Body. Uma estrela passa por uma longa e grandiosa jornada em seu ciclo cósmico, crescendo lentamente, vivendo sua juventude vibrante e alcançando seu auge. Mas inevitavelmente chega o momento em que entra no crepúsculo da velhice, quando sua estabilidade começa a enfraquecer. Quando a estrela percebe que seu tempo está chegando ao fim, ela se livra das antigas limitações. Em um último ato espetacular contra o vazio, ela libera toda a luz e o calor acumulados em uma expansão cataclísmica. Esse estágio violento e de altíssima energia é justamente o estado de Red Giant Star. É o momento em que as camadas externas da estrela se expandem e engolem tudo ao redor. No momento em que eu conseguir manifestar o estado de Red Giant Star dentro do meu próprio corpo, meu poder destrutivo e minha força física vão passar por uma transformação que só pode ser descrita como aterradora. A quantidade de energia que serei capaz de liberar será quase impossível de imaginar. Mesmo em um cálculo conservador, serei pelo menos 1000 vezes mais forte do que fui no recente torneio de troca de talentos. Na verdade, se minha fusão permanecer estável, esse número pode facilmente chegar a 10.000 vezes. Mas alcançar esse nível vai representar um enorme desafio para o equilíbrio do meu próprio corpo. A diferença evolutiva entre a estabilidade de uma Mensequence Star e a fúria instável de uma Red Giant é gigantesca, quase suicida. Eu mesmo não tenho certeza se meu corpo marcial atual conseguiria suportar o colapso gravitacional local e a expansão térmica que acompanham esse estado.
Um erro e tudo poderia terminar em colapso total do meu corpo. Pensando logicamente, meu atual caminho estelar é uma herança refinada baseada no legado de Wang He. Se Wang He conseguiu alcançar o level 15 usando esses princípios, então eu deveria conseguir seguir o mesmo caminho até a divindade. Mas existe um problema fundamental nessa lógica. Sou obrigado a admitir, com uma confiança que chega a soar arrogante, que neste estágio eu já sou muito mais poderoso e avançado do que o Wang He jamais foi. Minha base já ultrapassou os limites da técnica original. Os fatos falam por si só, eu já possuo 330.000 Undin Cells ainda no level 11, enquanto Wang He nem sequer tinha números assim quando chegou ao level 12. Além disso, a intensidade individual e a densidade de energia das minhas células estão completamente fora do padrão. Esse crescimento absurdo significa que, teoricamente, eu poderia massacrar oponentes dos grandes reinos acima do meu. Enquanto penso nesse crescimento rápido demais, uma leve expressão de preocupação aparece no meu rosto. Um poder extremo como esse sempre tem um preço pesado, e pode trazer consequências fatais para meus próximos avanços. Se eu tentar entrar no estado de Red Giant sem reforçar suficientemente meu corpo físico, a pressão interna será impossível de conter. Eu provavelmente acabaria explodindo como um balão cósmico cheio de lava pressurizada. Agora tenho duas opções estratégicas bem claras. A primeira seria reduzir conscientemente a velocidade de evolução das minhas Undin Cells. Em outras palavras, ignorar o estado perfeito durante o próximo avanço e escolher um caminho mais seguro. Simplificando, se eu estiver me preparando para alcançar o level 12 e o limite teórico do Selar Supreme Body for 5 milhões de Undin Cells, eu poderia decidir avançar antes do tempo assim que chegasse a 1 milhão, caso o risco de explosão fosse alto demais. Na prática, isso seria uma forma permanente de enfraquecer a mim mesmo. É um compromisso que reduz meu potencial final, e a menos que minha vida esteja em perigo imediato, não é um caminho que eu queira seguir. A segunda opção, muito mais ambiciosa, é encontrar um caminho totalmente novo para fortalecer meu corpo. Preciso aumentar constantemente a integridade estrutural e a densidade do meu corpo marcial até que ele seja forte o suficiente para suportar o valor máximo teórico de Undin Cells enquanto mantenho um estado estável de Red Giant. Embora meu corpo atual já seja extremamente resistente, forte o bastante para causar ondas de choque até em especialistas de level 12, eu sei que ainda existe espaço para evoluir. Não posso me dar ao luxo de ficar complacente quando o próprio universo tenta me destruir por dentro. A fusão entre os caminhos imortal e marcial oferece um vislumbre de esperança. Desde que as runas do Imortal Dão começaram a se gravar profundamente na medula dos meus ossos, sinto um poder silencioso e constante fortalecendo lentamente as bases do meu Selar Supreme Body. O destino final dessa jornada é manifestar o Imortal Martial Supreme Body que imaginei. Infelizmente, esse caminho é extremamente difícil, como um poço sem fundo que devora o poder primordial do universo. Ainda assim, é uma direção possível, e preciso avançar passo a passo. Eu até ri da dificuldade quando de repente senti uma mudança dentro do meu Dantian. Consigo sentir que o imortal Golden Core dentro do meu Dantian cresceu até um tamanho absurdo. Estimo que seu diâmetro atual seja de várias centenas de quilômetros, uma esfera gigantesca de energia condensada que desafia toda a lógica de cultivo conhecida. Eu mesmo estou cada vez mais confuso com meu próprio estado físico. Tenho seguido cuidadosamente os métodos de cultivo do Profou Spirit Treasure Tome, então por que o resultado que estou produzindo é tão diferente de todos os registros históricos? Meu plano original era simplesmente destruir esse enorme Golden Core e usar os fragmentos como nutrientes de alto nível para minhas Undin Cells e para meu corpo marcial. Mas no momento em que me preparei para atacá-lo, minha mente foi tomada por um choque instintivo violento. Minha intuição gritou que aquilo seria um erro catastrófico, então fui obrigado a deixar como estava por enquanto. Muito bem, vamos ver até onde você pode crescer. Nesse exato momento, deixei minha consciência retornar ao fetal Norturing Planet. Minha aparição repentina e sem aviso assustou tanto a pobre Lu King que ela quase pulou de susto. Minha irmãzinha Lu King logo se recuperou do susto e correu até mim com um sorriso animado. Irmão! Você finalmente saiu do seu isolamento.
Assim que abri os olhos, meu poder espiritual de level 12 percebeu imediatamente a intenção calorosa e acolhedora da própria consciência emergente do planeta. Olhei ao redor e fiquei realmente surpreso. Embora apenas meio mês cósmico tivesse passado no mundo exterior, a enorme quantidade de energia cósmica liberada durante meu avanço tinha alterado completamente o ambiente do fetal Norturing Planet. A flora e a fauna daqui já eram muito superiores às da Origin Star, mas enorme quantidade de energia desencadeou uma evolução sem precedentes. Vi plantas que agora ultrapassavam 30.000 metros de altura e mamíferos gigantes com mais de 50 metros de comprimento vagando pelo terreno revitalizado. O planeta inteiro agora tinha uma selvageria primitiva muito mais intensa do que antes do meu isolamento. Era como um mundo que renasceu depois da partida de um deus. Seja por causa da energia ao redor ou por crescimento natural, Lu King claramente tinha ficado mais alta. Fiz um leve aceno de aprovação. King, você cresceu bastante, não foi? Então meu olhar foi para meu pai, Lu Hai, e uma alegria verdadeira surgiu no meu coração. Ele estava prestes a se tornar um verdadeiro Grandmaster, dava para ver que as funções do corpo dele já tinham alcançado o limite de um artista marcial de rank 6. É mesmo? Perguntou Lu Hai, coçando a parte de trás da cabeça com um sorriso tímido. Eu só venho treinando casualmente com a King todos os dias. Nem imaginava que tinha chegado tão longe. Apesar da modéstia, ele não conseguiu esconder o orgulho estampado no rosto. Ele nunca sonhou que estaria tão perto do nível Grandmaster já nos seus 50 anos. Lu Hai sentiu uma nova energia juvenil surgindo em seu coração. Ele já imaginava a reação dos velhos amigos quando aparecesse como um Grandmaster de rank 7. Enquanto isso, Lu King fez um biquinho de insatisfação. Ei, irmão! Eu também virei Grandmaster. Por que você não me elogia? Estendi a mão e belisquei as bochechas dela de forma brincalhona, com um leve sorriso. Você tem acesso às melhores condições de cultivo de todo o universo conhecido e mesmo assim só chegou ao 7º nível. Ainda tem coragem de pedir elogio com um resultado desses? Lu King bateu o pé fingindo raiva, mas logo desanimou. No fundo, ela sabia que não tinha como discutir, principalmente porque seus recursos atuais eram 100 vezes melhores do que os que eu tinha na idade dela. Observei ela por um momento antes de continuar. Mesmo que seu talento não seja dos melhores, seu esforço é louvável, e você tem se dedicado bastante a ensinar o papai. Continue assim. Vou passar uma técnica especial de cultivo para a mamãe e para o papai, e você ficará responsável por supervisionar o progresso deles. Se fizer um bom trabalho, vou te dar uma nave espacial só sua. O quê? Sério mesmo? Assim que ouviu isso, os olhos de Lu King brilharam com intensidade. Ela ficou tão feliz que parecia que ia sair pulando no lugar. Uma nave espacial! Mesmo que não fosse algo lendário como a White Cave Shuttle, ainda seria uma carruagem estelar de luxo. Ela já estava imaginando fugir do tédio do treino diário de artes marciais para explorar o vasto e brilhante céu estrelado. Olhei ao redor e perguntei, onde estão a mamãe e Kinso? Lu King piscou, voltando à realidade. Ah, elas foram até o planeta vizinho. A irmã Kinso levou a mamãe para encontrar algumas famílias que foram realocadas, para ajudá-las a se estabelecer. Senti um certo alívio ao saber que a realocação da população da Origin Star estava ocorrendo sem problemas. Mas eu não tinha esquecido o relógio correndo, o lado sombrio do universo chegaria em apenas 4 anos e 3 meses. Tempo era um luxo que eu não tinha, precisava encontrar novas oportunidades para avançar imediatamente. Tenho um forte pressentimento de que o Alien Battlefield é o lugar que guarda as respostas que procuro. Meu próximo objetivo está claro, preciso encontrar uma forma de chegar à linha de frente desse conflito interdimensional. Passei algumas horas preciosas com minha família no fetal Norturing Planet, aproveitando a simples companhia deles. Quando a noite chegou, Dom Kinso e minha mãe, Zen Yulfen, voltaram e foram direto para a cozinha preparar um grande banquete para celebrar o fim do meu isolamento. Logo depois da refeição, sentei pessoalmente com meus pais para ensiná-los as etapas iniciais da arte da longevidade. Só fiquei realmente tranquilo depois de ver que eles conseguiram fazer um ciclo completo de Ki pelos meridianos.
O efeito foi imediato. Após apenas uma sessão, meus pais pareciam visivelmente rejuvenescidos, parecendo mais de 20 anos mais jovens. Depois do jantar comemorativo, subi até o topo de uma árvore gigantesca que alcançava 1000 metros de altura. Abracei Dom Quincy enquanto ficávamos deitados sobre as folhas densas, macias como nuvens, olhando para o céu cheio de estrelas. Apenas aproveitamos aquele raro momento de paz absoluta. Dom Quincy ficou em silêncio por um longo tempo, apoiando a cabeça no meu peito e ouvindo o ritmo firme e poderoso do meu coração. Ela pegou minha mão com suavidade e a guiou até sua barriga levemente arredondada, falando em voz baixa na noite. Ah, aliás, enquanto você estava em isolamento, Lord Harold veio te procurar 2 vezes. Ele parecia bem insistente sobre algo relacionado aos campos de batalha. Minha expressão mudou levemente, curiosa. 2 vezes? O que exatamente ele queria? Dom Quincy assentiu. Ele disse que era urgente, que se você saísse do isolamento dentro de 3 dias após a última visita dele, precisava entrar em contato imediatamente. Ele mencionou que, se você não entrasse em contato, então a oportunidade já teria passado. Eu disse que avisaria você. Eu assenti devagar. Vou falar com Harold amanhã de manhã. Acho que vou ter que partir por um tempo, então cuide bem de si mesma. Essa gravidez vai durar 10 anos, não quero que você se esforce demais. Mantive minha mão sobre a barriga dela, sentindo a fraca, mas crescente força vital do meu próprio sangue se desenvolvendo ali dentro. Dom Quincy balançou a cabeça com um sorriso sereno no rosto. Não se preocupe comigo. Para ser sincera, esses têm sido os dias mais felizes e tranquilos da minha vida, Lu Seng. Nós dois trocamos um beijo profundo e cheio de carinho sob a luz das estrelas antes de eu me preparar para partir. Dom Quincy me olhou com um olhar suave e demorado e me lembrou, só não esqueça de voltar para casa o mais cedo que puder. Na manhã seguinte bem cedo, eu me isolei em um quarto silencioso e ativei meu comunicador de longo alcance, tentando estabelecer um contato seguro com o sinal pessoal de Lord Harold. A conexão foi estabelecida quase instantaneamente. A imagem holográfica de Harold apareceu na tela de projeção com um grande sorriso no rosto. Lu Seng. Você finalmente terminou seu isolamento, ele me cumprimentou calorosamente. Eu assenti e fui direto ao ponto. Lord Harold, ouvi dizer que você estava me procurando por causa do Other Space Battlefield. Harold suspirou, e sua expressão ficou um pouco arrependida. De fato. Há pouco mais de uma semana, a entrada para o Other Space Battlefield conjunto das 100 grandes zonas estelares foi aberta. Eu queria saber se você tinha interesse em se juntar à vanguarda, mas como não consegui entrar em contato com você, infelizmente perdeu a principal nave de recrutamento. Lu Seng se inclinou para a frente, com a voz carregada de urgência. Essa é realmente a única maneira? Me diga, quando será a próxima abertura do portal para o Other Space Battlefield? A expressão de Duan Yifeng ficou séria enquanto ele falava, com a voz carregada pelo peso da história. Não se engane, disse ele. O Other Space Battlefield é o verdadeiro cadinho da nossa realidade. É o principal campo de guerra onde o universo da superfície e o universo reverso colidem. É um lugar onde as maiores elites da galáxia e os soberanos aterradores do vazio se enfrentam em uma luta eterna por domínio. O velho mentor acariciou sua barba prateada, os olhos brilhando com cálculo. Você pode ter perdido a nave de recrutamento da nossa zona estelar, mas nem tudo está perdido. Se sua determinação continuar firme, ainda pode interceptar naves de recrutamento de outros setores que ainda não partiram. Eu já enviei as coordenadas exatas de salto para o seu terminal. Eu mesmo vou contatar meus conhecidos na linha de frente para facilitar sua chegada, acrescentou Duan Yifeng. Mas fique avisado, a tripulação da nave de recrutamento do sistema estelar Eavenly Serpen não saberá nada sobre sua verdadeira identidade ou status. Você terá que passar pelas provas deles com sua própria força. Tenha cuidado, porque o caminho à frente é cheio de perigos. Um lampejo de alívio genuíno apareceu no rosto de Lu Seng enquanto ele se inclinava levemente. Mentor, não tenho palavras para agradecer por essa oportunidade. Sua orientação foi extremamente valiosa.
Duan Yifeng ficou em silêncio por um momento, e sua expressão se tornou extremamente séria. Ele olhou diretamente nos olhos de Lu Seng, com a voz mais grave. Pense nisso com muito cuidado. Você realmente está pronto para se lançar no fogo do Other Space Battlefield tão cedo? Não há vergonha em esperar, haverá inúmeras oportunidades no futuro quando você estiver mais maduro. Lu Seng nem piscou. Seu olhar era firme e inabalável como um lago congelado. Ele permaneceu em silêncio, mas sua determinação era tão forte que não precisava de palavras. O jovem respirou fundo, firmando sua presença. Lu Seng bateu o punho fechado contra o peito em uma saudação firme, como um soldado, e declarou com absoluta certeza: Mentor, não há necessidade de esperar. Eu já alcancei o level 11. Os olhos de Duan Yifeng se arregalaram, e sua respiração travou por um instante. Por um momento, parecia que o tempo tinha parado enquanto o peso das palavras de Lu Seng se assentava no ar. Um longo suspiro escapou dos lábios do velho, e a tensão em seu rosto se transformou em uma mistura de admiração e resignação. Ele olhou para o jovem com um olhar complexo, orgulho misturado com preocupação, e assentiu devagar. Entendo. Agora finalmente compreendo o fogo que o move. Duan Yifeng observou em silêncio, enquanto sua mente corria com uma nova compreensão. Um prodígio incomparável que alcançou o level 11 antes mesmo dos 25 anos e ainda possui a lendária constituição de uma supervida de nível imortal. Ele percebeu então que ninguém poderia ditar o caminho de alguém assim. Apenas Lu Seng entendia o destino que estava destinado a conquistar. Com sua decisão tomada, Lu Seng se despediu silenciosamente da família. Para garantir que ninguém percebesse seus movimentos, ele abandonou seus equipamentos reconhecíveis e vestiu roupas simples de viajante, desaparecendo no fluxo da multidão galáctica. A bordo de um gigantesco cruzeiro interestelar de passageiros, o zumbido dos motores de dobra vibrava pelas paredes da nave. Uma elegante comissária de bordo caminhava com graça pelos corredores da cabine executiva. A voz da comissária ecoou pelo sistema de comunicação, profissional e acolhedora. Atenção, estimados viajantes. Estamos nos aproximando da Sawyer Star Zone, conhecida nos mapas antigos como Sul Xiao Star Zone. Durante esta parte da viagem, passaremos por alguns dos fenômenos celestiais mais impressionantes do setor. Enquanto caminhava pelo corredor, o sorriso profissional da comissária vacilou. Ela percebeu um passageiro Shenora de pele azul escura agindo de forma bem estranha. Em vez de usar seu assento, o alienígena havia usado 6 tentáculos com ventosas para se prender firmemente ao teto, ficando pendurado acima do corredor como um lustre vivo. Ela suspirou e se aproximou. Senhor Babata, preciso pedir que desça. A nave fará algumas manobras de atracação em breve e, para sua segurança, você precisa voltar ao seu assento. Está tudo bem, respondeu o passageiro excêntrico com um assobio agudo e irritante. Era evidente que essa conversa já tinha acontecido antes. Babata balançou um tentáculo de forma despreocupada. Eu simplesmente prefiro a vista daqui de cima, minha cara. Não se preocupe comigo. Ah, mas por favor me avise antes de chegarmos ao próximo porto. Decidi que preciso descer imediatamente. A comissária piscou, com uma gota de suor surgindo na testa. Mas senhor, protestou ela olhando o tablet, a próxima parada é apenas uma estação de reabastecimento, mais de 20 anos-luz antes do destino do seu bilhete. É basicamente uma rocha vazia, sem voos de conexão. Babata soltou uma exclamação desesperada, sua pele azul pulsando de agitação. Isso não importa. A coisa mais urgente da minha vida agora é sair desta nave na primeira oportunidade. Ele continuou agarrado ao teto com a teimosia de uma rocha, ignorando os pedidos cada vez mais desesperados da comissária para que se comportasse como um passageiro normal. Tudo bem, faça do seu jeito, murmurou a comissária, finalmente desistindo. Ela se afastou pensando que tipo de peculiaridade psicológica faria alguém agir assim. Mas, pensando bem, o universo é enorme. Durante seus anos de trabalho na Great Fish, ela já tinha visto muitas raças estranhas com hábitos ainda mais estranhos. Ela percebeu que havia apenas 2 passageiros restantes naquela parte da cabine. Sacudindo a frustração,
ela deu alguns passos em direção ao último viajante. Seu olhar caiu involuntariamente em um assento à esquerda. Ali estava o jovem chamado Lu Seng, sentado tão imóvel que parecia fazer parte da própria estrutura da nave. A comissária inclinou a cabeça educadamente. Com licença, senhor. Posso oferecer algo para tornar sua viagem mais confortável? Ela pretendia oferecer uma bebida, mas as palavras morreram em sua garganta no momento em que Lu Seng levantou o olhar. Quando seus olhos se encontraram, o corpo inteiro dela ficou rígido. Seu coração falhou uma batida e um arrepio percorreu sua espinha. Os olhos dele eram profundos demais, como duas singularidades prontas para engolir sua alma. Por um instante, ela viu um brilho de 4 cores girando nas pupilas dele, um caleidoscópio de poder que desapareceu tão rápido quanto surgiu. A sensação aterradora desapareceu, restando apenas um jovem aparentemente comum. Lu Seng falou com voz calma e estável. Quanto tempo falta para pousarmos em Moar? De 2 horas, senhor, respondeu a comissária gaguejando, com as mãos tremendo levemente enquanto segurava a bandeja. Ela não sabia explicar, mas a aura daquele homem parecia a sensação de estar à beira de um abismo escuro e infinito. Sem dizer mais nada, ela virou rapidamente e voltou quase correndo para o compartimento da tripulação. Já em segurança atrás da divisória, ela segurou o peito. Só de ficar perto dele parece que meu sangue vira gelo, pensou. Acho que agora entendo por que Babata está desesperado para sair desta nave. Ele não é excêntrico, ele está com medo. Lu Seng ignorou toda a confusão e conferiu os dados que Duan Lifen havia enviado. A nave de recrutamento da Sawyer Star Zone partiria do porto de Moar em exatamente 4 horas. Se a Great Fish chegasse no horário, ele teria uma pequena janela para embarcar. Ele desligou o comunicador do cérebro óptico e se recostou. Sua nave pessoal, a White Cave Shuttler, havia ficado com sua família para protegê-los, então ele teve que usar transporte público. Ele tentou esconder sua presença esmagadora para evitar problemas, mas parecia que não estava funcionando, sua aura natural ainda era suficiente para assustar pessoas comuns. Lu Seng olhou para o alienígena azul ainda grudado no teto como um polvo assustado e soltou um pequeno suspiro divertido. Desde que avancei para o level 11, tenho tido dificuldade para controlar completamente esse aumento de poder, pensou ele. Até o menor vazamento involuntário da minha intenção de matar já é suficiente para causar perturbações ao redor. Ele ainda não tinha tido tempo de estudar totalmente os próximos pergaminhos do Divine Star Pass, mas seu poder espiritual já estava crescendo rapidamente. Ele tinha certeza de que, se encontrasse novamente um perseguidor mental como Qin Yushu, poderia esmagar sua invasão psíquica com apenas um pensamento. A Furcolored Starstone de level 12 era uma verdadeira maravilha espiritual. Além de possuir a densidade esmagadora e as propriedades da Black Obsidian Star, ela também se conectava com a frequência fundamental das emoções inteligentes. Cada uma das 4 cores cristalinas representava uma emoção essencial. O brilho vermelho intenso representava a raiva. O amarelo vibrante simbolizava a pura alegria. O azul profundo era a fonte da tristeza. E o núcleo negro absoluto representava o medo. Lu Seng percebeu que agora podia ignorar completamente armaduras físicas e lançar ataques emocionais diretamente na mente do inimigo. Ele admirou o gênio de Duan Yifen, não era à toa que ele podia rivalizar com o lendário Wang He. Esse caminho era uma obra-prima da teoria marcial. Em batalhas entre especialistas de alto nível, um único instante de distração ou dúvida pode decidir tudo entre vitória e destruição. Uma técnica capaz de alterar o estado emocional do oponente no meio da luta não era apenas uma vantagem, era algo completamente absurdo de poderoso. Ele imaginou 2 mestres do mesmo nível lutando até a morte. Se um permanecesse frio e focado como uma máquina enquanto o outro fosse subitamente tomado por tristeza profunda ou risadas incontroláveis, o resultado já estaria decidido. O lutador distraído erraria um bloqueio, calcularia mal a distância, e morreria. Com o meu poder espiritual de level 12, pensou Lu Seng com um leve sorriso, a menos que eu enfrente um mutante psíquico especializado, posso fazer meus inimigos chorarem ou caírem na gargalhada quando eu quiser. Sem resistir à vontade de testar sua nova habilidade, Lu Seng procurou um alvo.
Seguindo o princípio da proximidade, seu olhar caiu sobre o abatido Babata pendurado no corredor. Lu Seng liberou um fio microscópico de poder espiritual e tocou suavemente a mente do alienígena. Babata, que estava tremendo de tristeza, de repente congelou enquanto seu rosto se transformava em um grande sorriso. Em poucos segundos, o alienígena já estava radiante de alegria, seus tentáculos balançando enquanto ele soltava risadinhas agudas e animadas. O som estranho chamou a atenção de outros passageiros, que olharam para ver um Shenora de pele azul pendurado no teto, tremendo de tanto rir sem motivo aparente. A comissária voltou naquele momento com uma bandeja. Senhor, aqui está seu chá. Senhor Babata. Ela parou no lugar, completamente confusa com a alegria repentina do alienígena. Ah, acho que ele está apenas extremamente feliz de estar pendurado ali, murmurou ela. Mas a alegria durou pouco. Lu Seng mudou a frequência. O rosto de Babata imediatamente se desfez. Seus olhos se encheram de lágrimas enormes, do tamanho de feijões, que escorreram pela testa e pingaram no chão. O alien começou a berrar, cobrindo o rosto com 2 tentáculos enquanto os outros se agarravam desesperadamente ao teto. Hehe, haha. Vai! Por que tudo está tão absurdamente triste? A comissária recuou, pálida. Ele é completamente maluco, pensou. Uma hora está rindo, na outra está chorando. Não é à toa que ele se recusa a sentar, perdeu totalmente a cabeça. Lu Seng continuou seu experimento com interesse quase científico, fazendo Babata passar pelos 4 estados emocionais. O pobre alienígena ia de choro a fúria intensa e depois a gargalhadas histéricas, até que o sistema da nave finalmente anunciou: prezados passageiros, chegamos à estação intermediária. Quando a escotilha se abriu com um chiado, os passageiros da Great Fish viram uma cena bizarra, um alienígena azul gritando ao mesmo tempo de medo e de risada, correndo em direção à saída numa velocidade absurda. Me deixem sair! Rápido! Ha ha ha! Eu estou perfeitamente são! Vai! Socorro! Essa nave é assombrada por um deus! Lu Seng observou ir embora com um leve sorriso. Considere aquele cartão negro como pagamento pelo serviço de hoje, murmurou para o ar. Ele estava totalmente satisfeito com o resultado. Emoções realmente eram uma arma afiada, embora ele ainda se perguntasse quanta resistência um mestre de level 12 ou um poderoso de nível estelar poderia oferecer contra isso. Lu Seng franziu a testa enquanto pensava. A nave de recrutamento chegaria em menos de 20 minutos, exatamente como indicado no cronograma. Ele refletiu que aqueles destinados ao Outer Space Battlefield eram elites vindas de vários sistemas estelares, e estava curioso para ver o verdadeiro nível desses chamados especialistas. A nave diante dele era uma visão deprimente. O casco estava cheio de marcas de desgaste e a pintura térmica estava descascando como pele morta. Não havia nome prestigioso estampado no lado da nave, apenas um código antigo e desgastado, FZ495. Lu Seng olhou para a nave sem nenhuma impressão positiva. A nave de recrutamento parecia completamente deteriorada, quase improvisada para os padrões atuais. Lembrando das instruções de Duan Yifen, ele percebeu que aquele pedaço de metal enferrujado e sem graça era realmente o transporte que o levaria ao lendário Outer Space Battlefield. Com um único passo fluido que parecia encurtar o espaço entre eles, Lu Seng apareceu instantaneamente diante da rampa de embarque. Ele ficou ali por um momento, pensando em como ativar a entrada, quando a pesada escotilha começou a se abrir com um chiado de pressão. Um homem gigantesco, com cerca de 2,5 metros de altura e uma aura fria como o vazio do espaço, saiu pela rampa. Ele estreitou os olhos e analisou Lu Seng com um olhar afiado, como se pudesse arrancar os segredos de alguém apenas observando. Está procurando alguém? Perguntou o gigante com voz grave. Em resposta, Lu Seng retirou seu disfarce temporário, revelando sua aparência natural marcante, e apresentou calmamente seu cartão oficial de identificação. Estou aqui para embarcar, disse Lu Seng tranquilamente, sua voz firme mesmo diante da presença intimidadora do enorme sentinela. O homem gigante arrancou o cartão da mão de Lu Seng e analisou os dados. Level 11. Ele soltou um bufar cheio de desprezo.
Você realmente acha que essa viagem é algum tipo de parquinho para crianças? Sem esperar resposta, ele jogou o cartão de volta para Lu Seng. Entre. Encontre um canto vazio e fique fora do caminho. Enquanto estiver na minha nave, espero obediência absoluta. E nem pense em entrar em áreas restritas, ou não serei responsável pelo que acontecer com você, advertiu o homem. Lu Seng apenas assentiu em silêncio e entrou na nave, iniciando oficialmente sua viagem. O embarque foi surpreendentemente simples, embora o interior da nave fosse ainda mais rudimentar do que o exterior sugeria. Lu Seng verificou seu cartão e percebeu que um pacote de dados havia sido enviado, contendo as coordenadas do seu quarto designado. Deve ser aqui, murmurou Lu Seng. Ele seguiu os marcadores holográficos pelos corredores metálicos pouco iluminados até finalmente chegar à porta pesada do seu quarto. Lu Seng levantou o cartão de identificação e o passou no scanner com um movimento rápido. Uma luz verde suave apareceu na porta, seguida pelo som mecânico do sistema de travamento sendo liberado. A porta se abriu lentamente com um som pesado. No momento em que Lu Seng estava prestes a entrar, a porta do quarto ao lado também se abriu, revelando outro passageiro. Um jovem extremamente bonito, com cabelos laranja vibrantes como fogo, saiu vestindo um uniforme cinza simples. Mesmo relaxado, ele emanava uma energia instável e poderosa, como se uma supernova estivesse prestes a explodir dentro de seu corpo. O jovem de cabelo laranja percebeu imediatamente a presença de Lu Seng e o observou por um segundo, como se estivesse avaliando uma possível ameaça ou curiosidade. Apenas level 11. Mas há algo estranho nele, pensou o jovem. Porém, depois de sentir melhor o nível de poder suprimido de Lu Seng, ele perdeu o interesse e virou o rosto com uma expressão fria e indiferente enquanto passava por ele. Lu Seng nem se importou com o encontro, completamente indiferente à arrogância do outro. Ele entrou sozinho no quarto, e a porta se fechou atrás dele com um baque pesado. Sua primeira impressão foi de um quarto apertado, quase subterrâneo, simples ao ponto de parecer primitivo. Manchas de musgo bioluminescente estavam presas nos cantos, e o cheiro de ferrugem dominava o ambiente. Lu Seng ficou olhando para as paredes sujas, sem acreditar. Que lugar horrível! Será que eu entrei na nave errada? Pensou Lu Seng, com a testa contraída. Para sequer se qualificar para o Other Space Battlefield, era preciso ser pelo menos level 11, um nível que em muitos sistemas estelares já equivalia à realeza planetária. Ele não precisava de luxo, mas ser colocado num buraco desses era demais. Com um suspiro, Lu Seng se sentou de pernas cruzadas na cama dura e nada convidativa. No fim das contas, tanto faz, decidiu. Desde que essa nave chegue ao destino, posso entrar no espaço dos sonhos e continuar cultivando em paz. Ele fechou os olhos e se preparou para iniciar o teste oficial de zumbis de level 13 dentro de sua consciência. Ele estava curioso para ver como seu recém-dominado poder das 4 cores se sairia contra as criaturas monstruosas do mundo dos sonhos. Enquanto isso, na cabine de comando da nave, o ambiente era completamente diferente. A sala de controle era surpreendentemente luxuosa. Um homem de rosto redondo e aparência alegre estava sentado diante de uma mesa enorme cheia de mais de 1000 pratos diferentes de comida sofisticada, acompanhados por vinhos raros. O homem de rosto redondo não mostrava nenhum sinal de parar, enfiando as iguarias na boca com a intensidade de alguém que não comia há 100 anos. Clang! A pesada porta antiga da cabine se abriu lentamente, e uma mulher com uma expressão fria como gelo entrou. Você finalmente chegou, disse ela secamente. A lista de passageiros está completa. Todos já embarcaram. Excelente, então podemos iniciar a decolagem, respondeu o homem de rosto redondo, falando com a boca cheia de carnes raras e grãos estelares. Com a mão engordurada, ele estendeu o braço e apertou o botão principal de ignição, fazendo toda a nave tremer. A nave rugiu ao decolar, os motores vibrando enquanto ela começava a subir lentamente para a atmosfera. A mulher fria ao lado dele soltou um suspiro de alívio. Sinceramente, achei que os motores nem iam ligar. Como esse monte de sucata ainda funciona? O homem nem levantou a cabeça do prato. É um modelo antigo que já saiu de linha,
mas por baixo da ferrugem ainda consegue viajar milhares de anos-luz sem problemas. A mulher franziu a testa e cruzou os braços. Mesmo sendo uma nave descartável, você não poderia ter conseguido uma que não parecesse um ferro velho voador. O homem de rosto redondo limpou um pouco de molho do queixo. Você mesma disse que é descartável. Para que gastar créditos em aparência numa nave que vamos abandonar depois? O que importa é eficiência. Além disso, acrescentou ele com um sorriso malicioso, é uma ótima maneira de apresentar a esses novatos mimados o clima duro e desolado que eles vão encontrar no Outer Space Battlefield. O homem riu com um som pesado. Ah, lembrei de uma coisa. Nesse novo grupo de gênios, tem alguém realmente interessante? A mulher olhou seu tablet. Os registros estão aí. O mais notável é um jovem chamado Sal. Ele tem menos de 1000 anos, já é level 12 e possui um raro físico transcendental de Solar Flare. Um físico de Solar Flare no level 12? Impressionante, admitiu o homem com um aceno lento. Esse garoto é definitivamente um prodígio. Até no campo de batalha Aether, números assim são considerados absurdos. A mulher fez uma pausa e falou com um tom mais sério. Também há um veterano chamado Renji. Esta será a terceira vez dele no campo de batalha Aether. Pelo que vi, as habilidades dele podem até rivalizar com as nossas. O rosto alegre do homem desapareceu imediatamente, dando lugar a uma expressão séria. Renji, eu conheço esse nome. Já lutei ao lado dele em um ciclo anterior. Ele é realmente perigoso, continuou o homem, tentando encontrar as palavras certas. Mas é extremamente suspeito. Sempre parece ter algum plano escondido quando entra no campo de batalha. Dá para ver a ambição queimando dentro dele. A mulher franziu a testa. Devemos mantê-lo sob vigilância constante. O homem de rosto redondo balançou a cabeça. Não, ele não tentaria nada enquanto estivermos em viagem. Quando chegarmos lá, cada um por si. Mas ter um tubarão desses por perto pode até ser útil. Ele vai manter os outros atentos e evitar perdas idiotas durante a viagem, explicou o homem. A mulher não discutiu, mas mentalmente decidiu ficar de olho em Renji. E quanto ao carona? Perguntou ela, curiosa. O homem hesitou por um momento. Ah, ele? Alguém de alto nível mexeu alguns fios para conseguir um lugar para ele. Ele fez um gesto despreocupado. Só um novato que perdeu o transporte principal, mas dizem que seus números são absurdos, level 11 antes mesmo de completar 100 anos. Que desperdício trágico de potencial, suspirou a mulher. Um broto tão jovem sendo jogado no moedor de carne tão cedo, é praticamente uma sentença de morte. Eu realmente me pergunto se ele consegue sobreviver à primeira semana, murmurou o homem de rosto redondo, parecendo genuinamente decepcionado enquanto enfiava outra torta de carne na boca. Não podemos ficar cuidando dele, concluiu o homem firmemente. Nossa única responsabilidade é garantir que ele esteja vivo quando chegarmos à zona de lançamento. Depois disso, o destino dele depende apenas da sorte. Esses jovens sempre acham que são invencíveis. Eles precisam aprender a realidade do universo da maneira difícil, acrescentou ele. Nesse momento, um monitor principal da cabine acendeu, mostrando o rosto frustrado de um tripulante grande. Relatório, senhora, disse o homem grande. Um passageiro chamado Sashir, no quarto 485, está exigindo trocar de quarto imediatamente. Ele diz que o quarto atual é um lixo e quer algo digno do status dele. A mulher soltou um riso frio de desprezo. Diga a ele que, se quer as melhores acomodações desta nave, pode encontrá-las nos meus aposentos pessoais. Se quiser trocar, diga para vir aqui tentar tirar o quarto de mim. Entendido, senhora. Vou transmitir a mensagem exatamente como foi dita, respondeu o gigante antes da tela se apagar novamente. O homem de rosto redondo começou a rir, a barriga tremendo. Você ouviu isso? E se o garoto realmente tiver coragem de bater na sua porta? Afinal, todos eles são level 12. Esses pirralhos arrogantes talvez não estejam tão intimidados por nós quanto deveriam, disse a mulher, com os olhos brilhando de forma predatória.
Melhor ainda. Já faz meio mês que não entro numa luta de verdade, e minhas mãos já estão coçando por ação. Seria uma ótima desculpa para soltar o corpo antes da guerra de verdade começar. Ao mesmo tempo, dentro do vasto espaço cristalino do mundo dos sonhos, o céu se partiu enquanto relâmpagos roxos catastróficos, parecendo dragões irregulares, caíam em velocidade absurda, atingindo Lu Seng em um instante rápido demais para qualquer reação. O silêncio do vazio mental foi quebrado por sons secos e repetidos, estalos e rangidos que pareciam vidro sendo esmagado sob enorme pressão. Craque! Craque! Até o ar parecia se partir. Uma figura poderosa, envolta em uma rede caótica de relâmpagos violetas, irrompeu para fora do teste. Lu Seng moveu os ombros com tranquilidade, sacudindo os relâmpagos restantes como se fossem apenas serpentes elétricas irritadas. Chamas de platina surgiram por toda a sua pele, refinando seu corpo até parecer vidro dourado radiante, uma visão quase divina. Porém, esse corpo estava coberto por enormes rachaduras irregulares. Conforme a essência de platina circulava, as fissuras começaram a se fechar com luz líquida, restaurando sua forma perfeita. Os olhos de Lu Seng se tornaram de um cinza profundo e etéreo, como a névoa entre a noite e o amanhecer. Ele murmurou, combinando o poder do imortal Golden Glass Body com essa nova compreensão, consigo resistir diretamente a um ataque de rank 13. E praticamente sem me abalar, acrescentou Lu Seng com um leve sorriso frio. Ele deu um único passo e apareceu instantaneamente diante da entidade que controlava os relâmpagos. Olhando para o centro da tempestade, disse com certo respeito, em termos de destruição pura, você é realmente forte, quase apelão. O poderoso zumbi permanecia no centro de um vórtice violento de energia roxa e negra. Pequenas fissuras espaciais, como relâmpagos de obsidiana, rasgavam o espaço ao redor de seu corpo em decomposição. Seus olhos eram pontos frios e profundos de luz, e a aura sombria que emanava dele era tão pesada que o ar ao redor parecia congelar. Cada pequeno movimento de seu pulso transmitia uma intenção clara de destruir tudo ao redor. Lu Seng estreitou os olhos, fixando o olhar no monstro morto-vivo. Sua luta interminável termina aqui, declarou, a voz atravessando o barulho dos relâmpagos. Está na hora de finalmente descansar. A mão direita de Lu Seng se abriu e então se fechou com força em um punho. Naquele instante, correntes enormes de energia astral surgiram de dentro dele e se concentraram nos seus nós dos dedos como uma pequena galáxia em formação. Ele estava liberando completamente a força da constelação True Martial. Quebre! O grito de Lu Seng ecoou pelo mundo dos sonhos enquanto a força da constelação True Martial explodia. Luz estelar e energia verdadeira se entrelaçaram como uma cascata brilhante que inundou seu corpo. Um brilho intenso cobriu seu punho, carregando o impacto de milhões de estrelas morrendo concentradas em um único golpe. Com um único soco devastador, a imagem ilusória de uma galáxia perfeita se despedaçou em bilhões de fragmentos brilhantes. Um verdadeiro rio de energia galáctica saiu do punho de Lu Seng, destruindo toda a escuridão. Comparado à luta desesperada que teve contra Monroe, agora Lu Seng usava essa técnica cósmica com uma facilidade assustadora. Quando o brilho galáctico começou a desaparecer, a figura horrível envolta em relâmpagos diante de Lu Seng começou a se desfazer em partículas sombrias, desaparecendo lentamente no vazio. De repente, uma névoa negra densa surgiu do chão, girando como um organismo vivo. A escuridão se espalhou rapidamente, engolindo todo o espaço ao redor até que o mundo inteiro fosse reduzido a um único ponto de abismo. A névoa negra subiu rapidamente e se enrolou ao redor do corpo de Lu Seng. Camadas de escuridão viva se empilharam, cobrindo completamente seu corpo até formar um enorme casulo negro que emanava uma aura fria de morte antiga. A textura dessa escuridão era suave e estranhamente refinada, como seda gelada de altíssima qualidade, um véu de sombra extremamente puro. Essa escuridão do abismo se intensificou e envolveu completamente Lu Seng dentro do casulo negro, preparando-se para transmitir seus segredos. Memórias fragmentadas de um antigo soberano de rank 13 inundaram a mente de Lu Seng como uma barragem se rompendo. Esse processo doloroso, mas esclarecedor, durou mais de meio dia cósmico, até que toda a névoa negra fosse completamente absorvida por seu espírito.
Lu Seng finalmente abriu os olhos lentamente, voltando ao mundo real. Ele soltou um longo suspiro pesado, completando a digestão da herança do soberano. Esse único suspiro parecia apagar as chamas de platina em sua pele, e os símbolos solares desapareceram em seus poros. Em seus olhos apareceu um raro brilho de alegria silenciosa. Aquele poderoso de rank 13 chamado Le Fuxin realmente não era brincadeira, pensou Lu Seng. Eu lutei contra ele mais de 10 vezes antes, e em todas fui completamente derrotado. Só depois de alcançar rank 11 e elevar minhas Undine Cells para 330.000 que finalmente consegui virar o jogo. Ele finalmente conseguiu esmagar completamente o adversário. Os ganhos de poder e conhecimento foram enormes, mas o que mais importava para ele era a satisfação de superar um inimigo tão absurdo. Lu Seng levantou a mão e observou as linhas na parte de trás da pele. Estranhamente, fios de destino pareciam se entrelaçar ali como relâmpagos adormecidos. A passagem de rank 12 para rank 13 não era apenas uma promoção, era um salto fundamental de existência. Ele tocou o peito, lembrando da batalha. Meu Golden Glazed Body quase foi destruído agora há pouco. E pensar que esse corpo já suportou a formação de espada Limit Break do Skyfe a ter tome sem sofrer um único arranhão no torneio. Depois de tanto crescimento, quanto a força de Lu Seng realmente aumentou. Quanto seu Dharma marcial evoluiu. Mesmo com o Golden Glazed Body muito mais forte, ele quase foi destruído pelo ataque de um único zumbi poderoso. Dá para imaginar o quão assustador é o verdadeiro pico do rank 13. Se rank 11 e rank 12 dominam o poder das Rus, então rank 13 envolve as próprias laus do universo. É o verdadeiro limiar do Lohelm. O Power of Laws representa a força mais essencial dentro de um campo de existência, uma manifestação direta da origem primordial do universo. Alcançar esse nível significa começar a compreender a essência real do universo. Dominar Luz é entender os padrões do céu e da terra. Dominar Laws é tocar o mecanismo fundamental que faz esses padrões existirem. Simplificando, se o universo fosse um jogo, qualquer um abaixo de rank 11 seria apenas um jogador comum. Eles seguem as regras do jogo sem entender como ele funciona. De rank 11 para rank 12, o objetivo é entender as regras do sistema e aprender a usá-las. Mas alcançar rank 13 e compreender Laws é como virar um jogador VIP com acesso de administrador, alguém que consegue ver o código do jogo e até modificar partes dele. De certa forma, eu já entrei nesse nível, pensou Lu Seng. Tenho o Power of Origin e posso teoricamente enxergar o código da realidade. O problema é que ainda não sei a linguagem. É como estar diante de um supercomputador sem saber programar. Mesmo pensando isso, Lu Seng fechou o punho com determinação, sentindo o poder crescente sob sua pele. Mesmo assim, compreender a Lightning Law e elevar minhas artes marciais ao System Realm já é um avanço gigantesco. É uma evolução completa. As memórias herdadas de um poderoso de rank 13 eram vastas demais. Era como um oceano de conhecimento e experiências de combate. Lu Seng levou bastante tempo apenas para começar a organizar tudo. Mesmo sem mudar oficialmente de rank, possuir um fragmento do Law Power transformou completamente sua força. Se eu combinar minha espada do System Realm com a Lightning Law agora, qualquer um abaixo de rank 11 será como cortar legumes. O único problema é que o Power of Laws é extremamente difícil de controlar para artistas marciais abaixo de rank 11 sem se destruírem. Agora ele entendia por que rank 12 focava tanto no Galaxy Sun Body Rule para fortalecer o corpo. Sem um corpo forte o suficiente, um artista marcial seria destruído pela própria energia da Law antes mesmo de terminar a técnica. O Power of Laws é literalmente uma espada de 2 gumes. Felizmente, eu tenho um Undine Martial Body e o Golden Glazed Body, pensou Lu Seng. Isso me permite suportar a carga do Law Power antes mesmo de chegar oficialmente ao rank 12. Saber que ganhou essa nova arma poderosa melhorou bastante seu humor. Depois de terminar o cultivo profundo, Lu Seng abriu os olhos novamente. Ele ainda estava no mesmo quarto apertado da nave. Espalhando seu poder espiritual como uma onda invisível, em um instante ele analisou toda a estrutura da nave.
Lu Seng olhou o cronômetro e percebeu surpreso que já haviam passado 7 dias cósmicos desde que embarcou. Durante toda essa semana ninguém apareceu, e nenhum sistema automático trouxe comida ou água. Ele lembrou do embarque e percebeu que o homem frio que verificou sua identidade nunca disse que ele não poderia sair do quarto. Um pouco entediado, abriu a porta e saiu para o corredor. Lu Seng caminhou lentamente pelo corredor metálico. As luzes piscavam e os fios estavam expostos, lembrando o tempo todo quão destruída aquela nave estava. Pelas janelas reforçadas, ele podia ver as linhas distorcidas do hiperespaço formando um túnel de luz impossível de identificar. Lu Seng murmurou: é realmente um milagre essa nave ainda funcionar. De repente, um grito animado veio atrás dele. Ei, irmão! Um homem alto e forte se aproximou sorrindo e deu um tapinha no ombro de Lu Seng. Finalmente encontrei alguém vivo nessa sucata. Já estava achando que eu era o único aqui. Quer fazer alguma coisa? Tomar uma bebida. O rosto de Lu Seng contraiu levemente com o contato. Agradeço, mas vou passar. O homem perguntou logo em seguida: então quem é você? Sem esperar resposta, ele se apresentou. Sou Saya, do Battlestar Cluster. Como dizem, viajantes do universo são todos irmãos. Por educação, Lu Seng respondeu brevemente. Sou Lu Seng, do Yamu Star Cluster. Saya franziu a testa. Yamu? Nunca ouvi falar, mas acho que isso não importa muito. Quando Lu Seng voltou a caminhar, Saya gritou: Ei! Qual é o seu quarto? Um dia vou lá jogar cartas com você. Lu Seng respondeu sem nem olhar para trás. Você não vai conseguir encontrar. Ei! Não saia assim, gritou Saya. Mas Lu Seng já tinha virado o corredor e desaparecido de vista. Saya suspirou, frustrado. Droga, todo mundo nessa nave é estranho ou o quê? Nos dias seguintes, Lu Seng entrou em rotina. Entre sessões de cultivo no mundo dos sonhos, às vezes saía para caminhar pelos corredores e inevitavelmente encontrava Saya novamente. Lu Seng começou a suspeitar que Saya literalmente passava 24 horas andando pelos corredores, porque era impossível encontrá-lo toda vez por coincidência. Felizmente, ele sempre teve cuidado para Saya nunca descobrir qual era seu quarto. Os dias passaram rapidamente. Quando Lu Seng já começava a pensar que a tripulação simplesmente tinha esquecido da existência dos passageiros, algo finalmente aconteceu. Bum! Uma explosão enorme sacudiu toda a nave, acordando Lu Seng imediatamente de sua meditação profunda. Lu Seng franziu a testa e se levantou rapidamente tentando entender o que estava acontecendo. A nave estava claramente em perigo. Seu poder espiritual se espalhou como um radar e ele percebeu que a nave estava raspando na lateral de um enorme asteroide. O impacto estava rasgando o casco externo, lançando faíscas brilhantes no espaço. A nave parecia completamente destruída, com alarmes tocando por todos os lados. Lu Seng ficou olhando incrédulo. Mas que diabos está acontecendo aqui? Isso é falha do sistema, ou o piloto simplesmente dormiu?